Vamos, então, nos concentrarmos um pouquinho para fazer a abertura. E, a título de motivação para essa abertura, eu gostaria de lembrar que domingo passado, dia 3, comemoramos-se dois aniversários, né? O primeiro, do nascimento do nosso mestre Allan Kardec, né? E da morte de São Francisco de Assis. Vamos, então, nos concentrarmos, abrir a nossa mente e pedir a nossos amigos espirituais que nos ajudem durante esses 30 minutos seguintes a justamente nos inspirarmos nessas duas pessoas. No Allan Kardec, na sua vontade imensa de aprender, de saber cada vez mais, de lutar contra tudo que era impedimento que existia naquela época, né? E de São Francisco de Assis, que recebamos a inspiração da sua humildade, que era uma coisa fantástica, né? E que hoje ela é muito importante para a gente, no sentido de que nós tenhamos consciência de que nós sabemos muito pouco, por mais que nós estudemos, por mais que nós aprendemos, o nosso conhecimento da vida, do universo, ainda é muito pequeno. E essa humildade, então, que seja nos concedida para que nós possamos, durante esses 30 minutos, utilizar bem o nosso tempo. Eu gostaria de encerrar, então, essa abertura falando as últimas palavras de São Francisco de Assis, naquela famosa oração, no qual ele diz o seguinte: ó Mestre, fazei para que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, o tema que eu escolhi para hoje se chama Jesus, o Psicólogo. O que eu quero fazer aqui, na realidade, é analisar os ensinamentos de Jesus sobre um ponto de vista psicológico. O que exatamente que ele pretendia em tudo aquilo que ele falou. Então, aí na primeira tela, eu me inspirei para desenvolver esse tema no capítulo 34 de Fonte Viva do Emmanuel, chamado Guardemos o Cuidado. São necessários para essa palestra que a gente desenvolva rapidamente dois conceitos psicológicos muito importantes. O primeiro é que a gente chama de visão do mundo. O que é exatamente visão do mundo, né? É uma coleção de ideias, imagens, atitudes e valores que um grupo de pessoas que constitui uma cultura, né, utiliza para observar e interpretar a realidade. Imaginem se, ao invés de ter nascido no Brasil, nós tivéssemos nascido num país árabe, por exemplo, ou na África. A maneira que nós teríamos de ver o mundo seria bem diferente, justamente em função desses valores culturais que nós teríamos. Claro que todos nós temos uma herança de encarnações passadas, que estão no nosso inconsciente, né? Mas também que, de alguma maneira, ela nos ajudam, constrói essa visão do mundo, né? É importante que a gente perceba que a visão do mundo é um modo da gente compreender e agir no mundo à nossa volta. É uma espécie de lente, óculos, que a gente olha para o mundo através dessa visão e, em função dela, a gente tende a entender o mundo e tende a agir no mundo. Outra coisa muito importante nesse conceito é que essa visão do mundo ela pode fortalecer ou pode limitar a nossa capacidade de observar e interpretar a realidade. Ou seja, dependendo de como é essa visão do mundo, por exemplo, suponha que você esteja encarnado numa tribo indígena no interior do Brasil. É claro que a maneira deles verem o mundo é bem diferente da maneira de nós vermos o mundo, né? A outra coisa importante, né, em relação a esse item aí, é que essa visão que a gente tem, ela pode ser muito limitante, né?
ou seja, como se fosse um óculos desfocado, que a gente vê esse mundo e só consegue ver pobremente o mundo. Por outro lado, ela pode fortalecer a nossa capacidade de ver o mundo dependendo de como é o nosso desenvolvimento. Uma visão do mundo, ela pode ser adotada, desenvolvida ou formada como resultado, né, de um processo de assimilação ou condicionamento inconsciente. Ou seja, aquelas coisas que constroem a nossa visão do mundo, elas podem ser feitas de maneira inconsciente. Por exemplo, na nossa infância, a nossa visão atual do mundo, ela começa a ser construída a partir do nosso convívio com nossos pais, com a nossa família. Essas coisas a gente não tem consciência, elas vão entrando na nossa cabeça, né? Depois nós vamos participar nas escolas, conviver com outras pessoas e por ali vai. Ou seja, durante toda a nossa vida, nós vamos construindo essa visão do mundo e ela, na maioria das vezes, é construída de maneira inconsciente. Essa figurinha, então, ela resume tudo aquilo que foi falado. Ou seja, a visão do mundo é alguma coisa que tem em volta dela crenças, valores e atitudes, certo? Ou seja, a visão do mundo nos diz o que eu posso fazer, o que é bom, o que é certo e o que é real. Muito bem. Dito isso, a gente pode ver um outro conceito, pensar um pouco o seguinte: como é que era exatamente a visão do mundo, a visão judaica do mundo no tempo de Jesus? Ou seja, como é que as pessoas naquele tempo percebiam o mundo? As condições de vida percebidas naquela época era tipicamente o seguinte: um mundo mau, com necessidade de lei e ordem, um mundo de sofrimento, onde a lei de Deus devia reinar suprema. É óbvio que também foram desenvolvidos valores, né? A sociedade naquela época tinha valores bem desenvolvidos, como, por exemplo, o autossacrifício para os propósitos transcendentes do grupo. Um senso moral tipo preto no branco, né? Ou você faz isso ou você está condenado. Lealdade às regras de ordem religiosa e a salvação através de fé e obediência. Era restrito? Sem dúvida que era restrito, mas fazia parte daquela visão do mundo naquela época, né? Essa visão do mundo naquela época nos deu uma contribuição evolutiva importante. Por exemplo, o sentimento de dever cívico, lei e ordem, respeito pela autoridade, consideração moral pelos membros do grupo, preservação das tradições, isso é muito importante, lealdade, esperança e um forte sentimento de fé. O lado negativo, que constituía o que a gente chama de as patologias da visão no mundo naquela época, era o quê? Intolerância rígida. Ou você obedecia as regras que estavam lá no Antigo Testamento, ou você era punido por aquilo. Ou seja, existia um fanatismo dogmático muito grande, cheio de preconceitos. Por exemplo, se você lembra, né, da parábola lá do bom samaritano, os samaritanos eram pessoas que sofriam um preconceito muito grande por parte dos judeus. Um fundamentalismo muito grande, xenofobia, ou seja, se a pessoa era estrangeira, ela não era bem vista. Romanos, por exemplo, inclusive por outras razões, não eram bem vistos, né? Então, esse conjunto de coisas era que definia o que era a visão do mundo judaica no tempo de Jesus. Uma coisa importante nós vamos ver é que Jesus não tinha a intenção de mudar essa visão do mundo. E essa, na realidade, desculpe, Jesus tinha a intenção de mudar, sim, a visão do mundo, mas não mudar os hábitos, a cultura judaica, né? Ele, constantemente, ele falava: eu não vim para mudar a lei, certo? Mas ele queria, sim, mudar a maneira como as pessoas viam o mundo. E essa, então, é a razão pela qual Jesus frequentemente contava histórias, particularmente o quê? Parábolas. Jesus pretendia desafiar a visão do mundo judaica existente naquele tempo, né? E prover uma imagem da realidade que ele chamou o reino de Deus ou o reino dos céus. Ele queria que as pessoas, cada indivíduo, mudasse a sua cabeça em relação à vida.
né? Mas ele não queria de jeito nenhum mudar a sociedade. Ele não era nenhum revolucionário, ele não queria brigar com os romanos, nada disso. O que ele queria é que cada indivíduo, cada cidadão judeu mudasse a sua maneira de ver o mundo. E ele usava, então, para isso, histórias, particularmente parábolas, para fazer isso. Vamos agora um outro conceito psicológico muito importante para o nosso desenvolvimento aqui, que é o conceito de sombra. O que é sombra, né? Segundo os psicólogos? É um conjunto de aspectos que são rejeitados ou reprimidos da nossa personalidade, que a gente chama de persona, que nós não gostamos ou julgamos que a sociedade não gosta. É coisas que a gente não quer que a sociedade perceba em nós. Então, o que a gente faz? A gente joga isso para a sombra, joga isso para o inconsciente, né? Como é que a gente e o que a gente faz com aquelas coisas que estão no inconsciente? A gente recupera, tipicamente o que a gente faz é projetar nos outros, isso aí. Por exemplo, projeção de emoções positivas, interesse, desejo, impulso, motivação, ânsia, excitação. Essas coisas são emoções positivas, mas muitas vezes a gente esconde ela no nosso subconsciente e projeta nos outros. Por exemplo, eu estou interessado, eu olho para meu quarto e vejo que eu preciso arrumar aquele quarto, que está bagunçado. Isso revela-se um desejo, um interesse que eu tenho. Porém, a preguiça acaba me dominando, né? E eu acabo jogando aquilo para dentro do meu inconsciente, né? Só que aí aparece a minha esposa ou aparece o meu marido, né? E simplesmente me pergunta, você não vai limpar a sala? Aquilo gera em nós uma raiva muito grande. Como? Você está querendo me cobrar as coisas? Porque, na realidade, nós estamos jogando na pessoa aquela interesse que a gente tinha, aquele impulso, aquele desejo, né? E não gostamos de ser alertados sobre isso. A outra coisa que a gente pode projetar nas pessoas são emoções negativas, né? Agressão, raiva, ódio, rejeição, pressentimento, ou seja, as coisas que eu não gosto de ter, eu não gosto de odiar, não gosto de ter raiva, então eu jogo para o meu subconsciente. Porém, quando uma pessoa fala qualquer coisa, mínima que seja, né, eu projeto nela raiva, agressão, ódio. Essa pessoa está com raiva de mim, essa pessoa está me rejeitando. Na realidade, é você que está rejeitando aquela pessoa. Outra coisa importante que a gente projeta nos outros são as qualidades positivas nossas, bondade, força, sabedoria, beleza. Agora vocês vão perguntar, bom, mas por que eu vou projetar nos outros as minhas qualidades positivas? Porque, tipicamente, nós não queremos nos exibir ou achamos que nós ficamos mostrando muito aquilo, as pessoas vão achar que nós somos exibicionistas, etc. Então, tipicamente, nós acabamos projetando os outros. Nossa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa tem tanta sabedoria, tem tanta beleza, diferente de mim. Na realidade, nós temos todas essas qualidades, sim, sabedoria, beleza e bondade. Porém, nós acabamos restringindo a mostrar essas qualidades, né? E, finalmente, a projeção de qualidades negativas, preconceitos, formalismos, farisaísmos, iniquidades, coisas que a gente projeta nos outros, embora essas coisas são nossas mesmo, nós é que temos essas coisas, né? Muito bem. Vamos agora mostrar, eu vou utilizar 4 passagens do Evangelho para mostrar como é que Jesus, o que Jesus fazia para mudar a visão de mundo das pessoas. Essas passagens são o seguinte, a primeira, em Mateus, ele diz o seguinte, não julgues e não serás julgado, pois da mesma forma que julgas, serás julgado. Depois nós vamos analisar isso aí, do ponto de vista psicológico, né? Por que reparas no cisco que está no olho de teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás com clareza suficiente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Percebam que tudo isso Jesus está mostrando aquelas coisas que nós projetamos nos outros, né? Terceiro, Evangelho de Lucas. Assim, se não julgares, não serás julgado. Se não condenares, não serás condenado. Se perdoares, serás perdoado. Se deres, as coisas te serão dadas. Uma boa medida será derramada em teu colo, calcada, sacudida e transbordante.
pois a medida em que dás é a medida em que irás receber. Isso está em Lucas. E, finalmente, em Mateus, de novo, Jesus diz o seguinte: portanto, o que desejas que outros façam por ti, faze tu para eles. Esta é a essência da lei e dos profetas. Essas 4 passagens do Evangelho, faladas por Jesus, são um exemplo clássico do que ele está dizendo em cima de nós projetarmos as coisas uns nos outros, né? Então, vamos lá. Não julgues. Quando Jesus diz não julgues, obviamente não significa que nós não devemos ver as pessoas com clareza ou reconhecer qual a posição delas no mundo e nós nos encontramos, que posição elas e nós, na realidade, nos encontramos na esfera moral e espiritual. Ou seja, não julgues não significa não avaliar as pessoas. Porém, esse tipo de julgamento é necessário à ação compassiva, porque nós precisamos saber que as pessoas têm necessidades para ajudá-las, tá? Então, não julgar não significa não analisar as pessoas. O que Jesus quis dizer é que não devemos acusar ou condenar ninguém, e sim as circunstâncias que as pessoas estão envolvidas. Se o comportamento da pessoa não é adequado, nós não devemos avaliar as pessoas, devemos pensar o que aquela pessoa está passando na vida, o que está pressionando aquela pessoa, né? E temos que manter o nosso coração aberto para todas essas pessoas, e não para aquelas que nós gostamos simplesmente. Uma coisa muito importante: Deus não toma partidos, ele dá a luz igualmente ao bom e ao mal. Jesus também não toma partido, acolhe igualmente santos e pecadores. E isso que nós devemos fazer também. Ou seja, não vamos classificar as pessoas em más e pessoas boas. E as boas nós gostamos ajudando e as más não. E, finalmente, julgar é comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não julgar é comer da árvore da vida. O que é isso? Se vocês se lembram do livro da Gênesis, né? Em que Deus fala para Adão e Eva que eles podiam comer da árvore da vida. Ou seja, olhar para a vida com felicidade e com alegria, mas não deveriam comer da árvore do conhecimento do mal, que é quando você, então, separa as coisas em más e ruins, em feias e más, etc., né? Aquele que julga como árvore da sabedoria, come da árvore da sabedoria para a satisfação de Satanás, o acusador. A palavra Satanás tinha um significado de o acusador, ou seja, a pessoa que acusa os outros, tá? Então, justamente por causa disso, ou seja, Satanás convence a Eva e depois o Adão a comerem o fruto da árvore da sabedoria. Ou seja, eles descobrem o mal e o bem, o ruim e o belo, o mal, o belo e o feio, etc. Então, não julgues, significa tudo isso aí é que Jesus quer que nós avaliemos. E não serás julgado. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus não está querendo dizer que se julgarmos outras pessoas, seremos julgados por Deus. Deus é não julgamento. Deus não julga ninguém. Portanto, quanto mais nos convencemos que nossos próprios julgamentos sobre os outros e sobre nós próprios são a realidade, mais nós estamos nos distanciando de Deus. Se nós acharmos que nosso julgamento é o que é verdadeiro, nós estamos ficando longe de Deus. Deus não julga aquela pessoa e não julga, ele julga as circunstâncias. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós podemos condenar um crime, mas não uma pessoa. Lembram-se da mulher que estava tentando ser apedrejada porque tinha traído, né? Ele vira para ela e fala: ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Próximo, continuando lá, né? Pois da mesma forma com que julgas, serás julgado. Nós atraímos para nós o mesmo tipo de energia que nós emanamos. Se eu falo mal de uma pessoa, certamente ela vai falar mal de mim. Se eu odeio uma pessoa, ela vai me odiar. Se agimos com compaixão para com os outros, descobriremos que os outros agem com compaixão para nós, certo? Se assumirmos uma atitude de julgamento para com os outros assumirão a mesma atitude conosco. Ou seja, se nós insistirmos em julgar as pessoas pela nossa visão do mundo,
ela vai nos julgar pela visão do mundo dela. E não se trata de uma atitude de castigo ou recompensa, tudo isso. Ou seja, se julgar, será julgado. E sim a lei de causa e efeito, pura e imparcial. Ou seja, ninguém, o que está acontecendo aí é justamente isso. É a lei de causa e efeito, pura e imparcial. Ela não é parcial, não é porque eu julguei que eu serei julgado. É simplesmente o que acontece. Se eu julgo, outra pessoa se sente ofendida e, obviamente, me julga também. No próximo, Jesus fala o seguinte: por que reparas no cisco que está no olho de teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então verás com clareza suficiente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso aí é a própria definição da projeção que a gente faz nos outros das coisas que estão inconscientes dentro de nós. Ou seja, nós interiorizamos no nosso inconsciente e agora estamos projetando nos outros o nosso cisco. Né? Aliás, a nossa trave num cisco dele. Né? Nós julgamos os outros ao neles projetarmos nossas falhas, fraquezas, inseguranças e outros sentimentos indesejáveis. É justamente aquele aspecto psicológico que nós mencionamos. Né? Quando nós estamos julgando outras pessoas, nós estamos tirando aquelas coisas que estão na nossa visão do mundo, nosso inconsciente, ou seja, nossas falhas, fraquezas, inseguranças e outros sentimentos que não são desejáveis e jogando nos outros. Né? É justamente isso que Jesus está nos dizendo. Não só nós projetamos nossas sombras mais escuras, como também nossas supostas virtudes, não integralmente realizadas em pessoas que não necessariamente as incorporam. Isso pode acontecer, ou seja, nós temos virtudes, como eu falei, supostamente nós nos achamos bons, inteligentes, mas não por alguma razão, por medo, por incapacidade de expressar as nossas virtudes, nós projetamos isso nas outras pessoas. Isso pode acabar com muito casamento bom, né? Porque quando você conhece a pessoa, você projeta nela tudo que você conhece, tudo que você tem de bom, que você acha que você tem de bom. Que pessoa maravilhosa, que pessoa inteligente, sábia, eu quero casar com ela. Né? Ela vai me fazer muito feliz, mas na realidade nós estamos projetando nela coisas que supostamente, qualidades que supostamente nós temos ou gostaríamos de ter, e essas pessoas não necessariamente têm. Isso tudo nos isola da autocrítica, da autorreflexão genuína e de eventuais transformações pessoais, ao recusarmos assumir responsabilidades por nossas falhas e culparmos os outros por ela. Ou seja, na medida em que nós projetamos nos outros as nossas falhas, nós deixamos de tentar mudar as falhas que existem em nós. Por isso que Jesus insiste muito naquilo ali. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás com clareza suficiente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Depois Jesus nos diz: pois a medida em que dás é a medida em que irás receber. A lei de causa e efeito se aplica rigorosamente no plano físico, embora muitos de nós não saibamos, não percebemos no plano espiritual. Ou seja, todas aquelas coisas que nós pensamos e eventualmente falamos que a gente acha que não teve consequência, podem ter certeza absoluta que no plano espiritual elas vão ter consequência. Né? Pois a medida em que dás é a medida que irás receber. Quando entendemos como criamos nosso próprio karma e reconhecemos, né, que há justiça absoluta em nossa vida, nós então estamos prontos para fazer mudanças fundamentais e permanentes em nós mesmos. Nós não podemos achar que nós estamos sendo injustiçados pelas coisas que não estão acontecendo. A lei de causa e efeito funciona e funciona mesmo. Né? Então, por isso que Jesus diz: pois a medida em que dás é a medida que irás receber. Né? Então, tudo que acontece na nossa vida é justo, não é injusto. Né? Assim, nós podemos transformar em luz, né? Se a gente realmente cumprir isso que Jesus está dizendo, né? Nós podemos transformar em luz os nossos padrões mais neuróticos que nós temos
no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Portanto, o que deseja que outros façam por ti, para encerrar então, faze tu para eles. Esta é a essência da lei e dos profetas, né? Isso é o conselho magnânimo de Jesus, que é a famosa regra de ouro, né? Percebam que Jesus não propõe como projeção do egoísmo, né? Puxa, eu quero ficar rico, então eu tenho que dar um jeito daquela pessoa ficar rico. Não é isso. O que Jesus está propondo é o seguinte: ela deve ser tomada em sua forma negativa. Não faças a outrem o que não queres que te façam. Não faça mal a outros, certo? E eu encerro. Eu gostaria só de acrescentar umas palavras em relação a... Se vocês procurarem essa questão de Jesus, o psicólogo, na internet, vocês vão achar dezenas de livros sobre esse assunto, né? Eu não necessariamente bons, né? Tem muita coisa escrita com visões muito particulares, muito religiosas, certo? Mas existe algumas coisas boas. Particularmente dentro do espiritismo, eu usei muito as coisas que a Joana de Ângeles diz, em toda a série psicológica dela, e também nos livros do espírito Hamed. Tem muita coisa muito boa que a gente pode ler e perceber esses aspectos de Jesus como psicólogo, ou seja, os conselhos que ele dava aos seus seguidores para que eles mudassem a sua visão do mundo. Repito, ele não queria nenhuma revolução, ele não queria matar romano, ele não queria que as pessoas saíssem brigando contra a opressão, nada disso. O que ele queria é que as pessoas mudassem por dentro, né? Se tornassem compassivas, caridosas, jogassem fora toda aquela capacidade negativa de julgar os outros, de desejar mal aos outros, né? Então, é essa a mensagem que eu gostaria de passar, e eu acho que consegui encerrar